E hoje, na Utilidade Pública, o assunto é o uso do salto alto, num bate-papo com a Letícia Gitassi, que é quiropraxista. Vamos lembrar para quem está em casa, doutora, o que é a quiropraxia, que é uma área da saúde, independente da medicina, não é isso? Isso, exato. Então, a quiropraxia no Brasil ainda é uma área muito nova, mas fora, principalmente nos Estados Unidos, onde ela foi desenvolvida, é uma profissão que existe há mais de 120 anos. É um curso de graduação de nível superior, diferente do que muita gente acha, porque antigamente existiam o que a gente chamava de práticos, que eram aquelas pessoas que todo mundo conhecia, que estralava o osso, que colocava articulação no lugar. E realmente tinham pessoas que tinham uma base muito grande nesse sentido, mas hoje nós temos noção que é muito mais do que simplesmente estralar um osso. A quiropraxia, por ser um curso de graduação, tem toda uma base de anatomia, de fisiologia, que dá ao quiropraxista a questão também de um diagnóstico neuromusculoesquelético e não só chegar e mexer numa articulação. A base principal da quiropraxia é justamente o que a gente chama de subluxação vertebral. As subluxações são desalinhamentos que podem acontecer tanto na coluna vertebral, como toda e qualquer articulação. A partir do momento que acontece esse desalinhamento, ele pode estar sobrecarregando o sistema nervoso de alguma maneira. E com isso, diminuindo a capacidade de funcionamento, na verdade. Porque o nosso corpo foi desenvolvido para funcionar 100%. Nós que acabamos diminuindo essa capacidade em função de quê? De uma má postura, atividades erradas e até mesmo aquele salto alto. Principalmente aquele salto alto, que é o tema hoje aqui do Utilidade Pública. A senhora trouxe aqui para exemplificar, a senhora podia mostrar para a gente de que forma o uso do salto alto, ele pode afetar ou ele afeta a coluna? Sim, com certeza. Eu vou pegar esse jarro, botar um pouco mais para cá, para facilitar aí a ilustração. Deixa eu colocar para cá. De Letícia. Então, a nossa coluna, normalmente não. A nossa coluna tem 4 curvaturas básicas que são normais. Muita gente acha que ela tem que ser completamente reta, mas na verdade ela é reta de frente ou de costas. Quando a pessoa é vista de lado, nós temos 4 curvaturas básicas, que é uma lordose da cervical, uma lordose da lombar e uma cifose da torácica e outra cifose aqui da região sacral. Principalmente o uso do salto alto, ele faz o quê? Ele projeta o nosso corpo para frente. Com isso, tem muitas mulheres que até acham ótimo, porque dá aquela empinadinha no bumbum, mas na verdade ela está causando uma acentuação da região da lombar, na lordose lombar, e desenvolvendo o que a gente chama de hiperlordose, que na verdade é uma curvatura exagerada daquele ponto. A partir do momento que essa curvatura é exagerada, ela começa a sobrecarregar toda essa região. Além disso, todas as estruturas abaixo também podem ser influenciadas de alguma maneira, desde a região do quadril, região de joelho e tornozelo também. Essa questão é relacionada ao uso, digamos assim, exagerado. Exagerado. Do salto alto, tanto na altura quanto no tempo. Na frequência, exato. É isso? Tem gente que usa salto alto todos os dias. Tem. E aí quando sai à noite, no fim de semana, aí opta pelo salto alto de novo. Eu tenho pacientes que até aquele chinelinho de ficar em casa, sabe? Quando a gente chega para descansar, até aquele chinelinho tem salto. Por quê? Porque elas já estão há tanto tempo acostumadas a usar o salto que quando vai colocar um chinelinho, uma Havaianas que seja, não consegue de dor. Por quê? Já está tão encurtada toda aquela musculatura de parte posterior de perna e da região lombar que ela não consegue mais ficar com o chinelo completamente rasteiro. E isso aí significa o quê? Há como reverter? O que pode ser feito? É um tratamento curto prazo, longo prazo, feito com a quiropraxia, feito também com fisioterapia? Pode ser, com certeza. Assim, não vai ser uma modificação, não vai ser uma mudança que vai ser feita de um dia para o outro, até porque não foi de um dia para o outro que esse organismo foi se condicionando a isso. Normalmente, o que eu indico sempre é que a pessoa comece a alternar o tamanho dos saltos, porque se descer completamente para um rasteiro, ela vai sentir muito mais desconforto até do que antes. Então, assim, começar a alternar o tamanho, a parte também
que a gente falou de ombro e cervical, mas a parte de perna, um bom alongamento, porque esse encurtamento da musculatura causa bastante dor. A questão do reforço muscular também ajuda bastante. E a questão da quiropraxia, da fisioterapia, um acompanhamento mais direcionado, porque cada paciente também é um. Tem que ver o que aconteceu com aquela pessoa e qual o prejuízo que realmente se desenvolveu. Ou seja, a vaidade, a elegância pode ter seu preço. Pode. Se não houver esses cuidados. Com certeza. Eu acho que a moda hoje em dia, em muitos sentidos, influencia, mesmo nós mulheres principalmente, né? Não nos dando conta disso, mas a moda influencia muito na saúde, na questão do dia a dia mesmo. Por exemplo, um colar muito pesado pode forçar a região cervical. O tipo de roupa que vai estar utilizando modifica a postura da pessoa de uma maneira ou outra. A bolsa, moda principalmente de maxi bolsas, quanto maior a bolsa, mais coisa a gente coloca lá, né? Não tem como. E assim, a mulher ela não tem aquele costume, por exemplo, as mulheres pelo menos do que os homens, de utilizar aquela mochila que divide o peso ali, pelo menos nas costas. Para as mulheres, seria ótimo, a moda diz que utiliza sempre de um lado e ali... imperceptivelmente, dia a dia. O ideal seria, na verdade, a pessoa não carregar mais do que 5% do seu corpo. Isso a gente fala desde, por exemplo, crianças que carregam mochilas às vezes muito pesadas, até já a pessoa adulta. A mulher, no caso da bolsa, e o homem acaba muitas vezes usando até uma mochila, mas usa da maneira errada, usa com uma alça só, usa ela muito comprida e acaba forçando as alças muito compridas, então elas ficam um pouco mais baixas, elas não ficam bem na região das costas, que é onde tem uma sustentação. Então, por exemplo, a mochila em si, ela tem que ficar nessa altura. Se a alça estiver mais comprida, na verdade, ela fica quase em cima do quadril. A gente vê muito adolescente, principalmente, usando mochila, que fica quase em cima aqui, já da região lombar e no bumbum. Então, assim, força naquela região. É isso que causa aquela dor aqui embaixo da coluna, É então. um dos fatores, com certeza. Com certeza. O que, por exemplo, a senhora estava falando aí que é necessário uma orientação de um profissional da área de saúde, por exemplo, na hora de fazer exercícios que fortaleça essa região. Então, assim, as mulheres que usam salto alto e vão à academia, então, devem solicitar ali ao profissional de educação física exercícios de fortalecimento daquela região. Quais são as áreas que essas pessoas devem pedir para serem fortalecidas? É a lombar? Qual é? Com certeza, a parte de costas e região lombar. Não só a região lombar, como região abdominal também, porque a partir do momento que acontece uma pressão maior na região da lombar, é o centro de equilíbrio que é jogado para frente. Então, tem a questão do abdômen também. Sabe que muitas vezes até eu vejo pacientes dizendo, eu tenho uma barriguinha e tudo mais. A gente vai avaliar bem, metade daquela barriguinha é só má postura. É só uma postura. A postura que a pessoa vai se condicionando ao longo do tempo, de jogar o ombro para frente, de soltar o quadril e soltar a região da barriga, aquela barriguinha indesejada que tem que fazer uma dieta, tem que fazer uma atividade física, tem que. Só que a metade é só uma postura, que se a pessoa começar a se condicionar a uma postura melhor, já o problema está quase resolvido. Letícia, então, se o uso do sapato alto, do salto alto é diário, esse cuidado para reforçar essa musculatura também tem que ser diário? Tem que ser diário. A pessoa tem que se condicionar, na verdade, a poder usar esse salto todo dia. Porque o corpo, nós temos todas as nossas atividades de trabalho, casa, normalmente ainda tem uma jornada dupla, se tem filho, se não tem, e às vezes o corpo não está preparado para isso. E é por isso que a pessoa vai se fadigando, vai se cansando. Aí tem muita gente que me diz, Letícia, mas eu já ando cansada agora, como é que eu vou fazer uma atividade física? Justamente porque uma atividade física vai dar mais disposição àquela pessoa para poder desenvolver o dia a dia dela. A atividade física é imprescindível na vida da pessoa. Antigamente se achava que era luxo realmente, que era uma coisa para quem tinha tempo e tudo mais. Hoje a gente tem a noção de que a atividade física é uma coisa imprescindível. Não precisa ficar 3 horas numa academia. E aí a questão da atividade física é também preventiva, porque quando você começa
a usar muitas vezes o salto alto, você só vai sentir a dor, de fato, reflexo, contínua, porque uma coisa é você passar o dia todo de salto alto e quando você chega à noite você está cansado, as pernas estão doendo, talvez seja até reflexo do tempo, você pode explicar isso melhor. Mas efeitos mesmo na coluna, quando esses efeitos eles aparecem, eles são diagnosticados, é porque já tem alguma já coisa. está avançado. Principalmente dentro da quiropraxia, tem gente que no consultório até chega para mim, Letícia, como assim a dor não é meu problema? E eu digo, realmente, a dor não é um problema. Ninguém gosta de sentir dor, só que a dor é só um sintoma. Um sintoma de que tem alguma coisa errada. É o seu corpo já reclamando e dizendo, olha, isso aqui não está legal. Veja o que está acontecendo, reavalie, porque tem alguma coisa errada. O nosso corpo, ele nos mostra, na verdade, que tem alguma coisa que não está funcionando bem e desenvolve um mecanismo de dor. Como todo e qualquer problema, a prevenção é o melhor caminho. E nós temos que avaliar o nosso corpo justamente a questão de se cuidar antes do problema estar... Da prevenção mesmo. Antes do problema estar desenvolvido. Porque, por exemplo, principalmente se tratando de coluna, tem toda a questão de processo de envelhecimento normal, mas tem pessoas que têm um envelhecimento, tem esse processo muito mais rápido. Então, se a gente ainda prejudica isso, acaba piorando a saúde como um todo. Tem que avaliar toda a nossa saúde como uma prevenção. É muito mais fácil prevenir do que remediar. Isso já se sabe uma vida toda. Mas na prática é muito complicado fazer isso. Mas as pessoas precisam entender esse cuidado, porque senão vão pagar caro mais adiante, porque, olha, dor na coluna não é fácil. Tem um ditado que eu sempre digo, e tem pessoas que às vezes se assustam, é que quem não tem tempo de cuidar da saúde vai ter que arranjar tempo de cuidar da doença. E tem muita gente que quando eu falo isso realmente pensa e coloca a mão lá na consciência. Porque tudo bem, eu não tenho tempo de fazer atividade física, eu não tenho tempo de se cuidar, mas a doença vai chegar. E aí ela vai ter que arranjar tempo. Pois é, a prevenção é o melhor caminho. Letícia, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo depois do intervalo, 2 minutos.